Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Para estarmos à sombra de alguém, naturalmente, precisamos estar bem junto, bem perto deste alguém. Novamente, nesta parte do Salmo 91, nós entendemos a ideia de intimidade, de proximidade, de estar junto, com comunhão, porque a proteção que Deus oferece é para aqueles que estão junto dele, que estão com ele, próximos a ele, têm comunhão com ele. Como que a gente se aproxima de Deus? É possível você estar longe de Deus, já que ele está em todos os lugares? Deus diz que ele é onipresente, aqui diz: a sombra do Onipotente descansará. Se ele é onipresente, não estão todos sob a sua sombra? Não, não necessariamente. Por quê? Porque a onipresença de Deus não significa que a pessoa aceita as suas condições para que ele interfira na sua vida. É muito importante que o ser humano tenha esse entendimento, que você tenha esse entendimento sobre algo sagrado que Deus deu ao ser humano, que nem ele interfere, que chama-se a própria vontade. Você recebeu uma vontade. Quando você nasceu, você já recebeu uma vontade própria. E essa vontade só vem se desenvolvendo desde criança. E quando a criança atinge a adolescência, ela quer declarar independência da sua vontade. Esse processo é um processo muito frustrante para a maioria dos pais, porque enquanto o filho é criança, nós praticamente controlamos a vida do filho 100%. O que ele come, o que ele veste, onde ele vai. Nós controlamos isso. Mas chega uma idade em que ele começa a descobrir que ele tem vontade própria, ele tem direito, liberdade própria, nós não podemos mais controlá-lo. E aí começam as frustrações de todos os pais, mães, na sua grande maioria. Mas assim como nós também nos frustramos com os nossos filhos, quando estes não fazem a nossa vontade e descobrem que têm a sua própria, Deus também é assim. Ele nos criou seres com vontade própria. Então, ele respeitando essa vontade própria, ele não se impõe sobre ninguém. E muitas pessoas caem naquela pergunta famosa que diz: se Deus é bom e todo-poderoso, se ele é um Deus onipotente, onipresente, e se ele é bondoso, por que ele permite o mal no mundo? Por que ele permite o sofrimento, pessoas inocentes sofrerem, etc. Ora, parece uma pergunta inteligente, mas não é quando você entende que é incompatível a ideia de você ter liberdade de fazer o que você quiser e, ao mesmo tempo, ter um Deus que vai te proteger dessa liberdade. Não existe como. Ou ele te dá liberdade, ou ele interfere na sua vida. Como as pessoas normalmente não querem a interferência de Deus, elas seguem a sua liberdade. E na sua liberdade elas vão fazendo coisas que vão causando sofrimento a elas e a outras pessoas. Deus só interfere na vida do ser humano quando ele é convidado para fazê-lo. Você entendeu? Você ouviu direito? Vou repetir. Deus só interfere na vida do ser humano quando ele é convidado a fazê-lo. Então, se você quer estar à sombra do Onipotente, você que tem que se fazer próximo de Deus pela sua decisão de entregar a Ele a sua vontade. Estar próximo de Deus permitindo que Ele tenha acesso à sua vida, que Ele interfira na sua vida. Permitindo, não só nos momentos de perigo, nos momentos que você precisa de uma mão de ajuda, mas em todos os momentos. Então, a sombra do Onipotente descansará. Quantas pessoas
gostariam deste descanso, não é mesmo? Hoje em dia, os grandes laboratórios farmacêuticos estão ficando podres de ricos. Estão ganhando muito dinheiro, mas muito, muito, muito dinheiro. Sabe com o quê? Com remédio para dormir, com remédio para acalmar a ansiedade, remédio para manter a pessoa tranquila, desacelerar. Eles estão ganhando rios de dinheiro com isso. Porque o ser humano está cada vez mais ansioso, mais inquieto. As pessoas não descansam, colocam a cabeça no travesseiro, não conseguem dormir. Então, elas descobrem, se eu tomar esse comprimido, eu vou dormir, vou apagar em 5 minutos. Vou apagar em máximo 10 minutos, eu estou apagado. E vou dormir, um sono profundo. Então, a pessoa toma um remedinho agora, aí tem uma noite maravilhosa, o que ela vai fazer na noite seguinte? Ela vai tomar o mesmo remédio. E assim por diante, só que começa a criar uma dependência e ao mesmo tempo para de funcionar com a mesma dose. A pessoa tem que começar a acrescentar, aumentar a dose. E você já sabe onde isso vai parar. Isso cria uma dependência e começam outros sintomas colaterais também. Então as pessoas hoje não descansam, elas não têm paz interior, não conseguem dormir bem, não têm tranquilidade dentro delas mesmas, vivem ansiosas, inquietas. E por quê? Porque elas estão fora do esconderijo do Altíssimo. Estão fora da sombra do Onipotente. Quando você está junto de Deus, você descansa. Pode haver uma guerra ao seu redor, mas você está tranquilo, você está na paz. Sabe? Porque as pessoas podem tirar tudo o que quiserem de você do lado de fora, mas do lado de dentro, ninguém vai conseguir tirar aquilo que está aí dentro de você. Só se você permitir. Mas você tem o controle do que você pensa, o controle do que você crê, você decide. Então, aqueles que decidiram estar à sombra do Onipotente, descansam. Tem paz, uma noite tranquila, de sono, tem cabeça para sentar, para decidir, para trabalhar, tem paz. Eles descansam e eles passam esse descanso, esta paz, este sossego para outras pessoas. Que não quer dizer que eles não têm problemas, não quer dizer que eles não estão em guerra, estão na guerra, mas dentro de si estão descansados. Esta é a promessa de Deus para aqueles que habitam no seu esconderijo. E o Salmo continua: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Note que nesses primeiros 2 versículos do Salmo 91, o salmista dá 4 atribuições a Deus, 4 nomes a Deus. Primeiro, ele o chama de Altíssimo. Não há ninguém mais alto do que ele. Não há nada acima de Deus. Não há estrela, não há planeta, não há céu, escuridão, não há nem ar acima de Deus. Nada, absolutamente nada que seja mais alto do que ele. Ele é o verdadeiro Supremo. O Supremo Tribunal Celestial, o STC. Ele é o STC, o Supremo Tribunal Celestial. Não há ninguém acima dele. Ele é altíssimo, altíssimo, o maior. Ele é onipotente, que não significa que ele faz tudo aleatoriamente. Deus pode fazer tudo, mas ele não pode contradizer a ele mesmo. Deus não pode mentir, por exemplo. É impossível que Deus minta. Então, há coisas impossíveis para Deus? Sim, há coisas impossíveis para Deus. Eu já falei aqui uma. É impossível que ele desrespeite a sua própria vontade. Por que Deus vai lançar pessoas no inferno? Algumas pessoas no inferno? Porque elas quiseram. Ah, não é possível. Não, ninguém quer ir para o inferno. Sim, você escolhe o inferno como o outro destino da sua alma quando você rejeita a salvação de Deus. Então, quem não quer fazer a vontade de Deus aqui na terra, ele vai fazer a vontade dessa pessoa na eternidade, que é ficar longe dele. Então, Deus não pode interferir com a sua vontade, Deus não pode mentir, Deus não pode se contradizer.
Compreendeu? Ele não pode ir contra a sua própria lei. Ele não pode fazer isso. Então, o fato de ele ser onipotente não significa que ele vai sair fazendo coisas aí aleatoriamente, simplesmente porque ele pode. Quando o diabo falou para Jesus assim, lança-te, usando o Salmo 91, inclusive, lança-te daqui de cima lá embaixo, porque está escrito, aos teus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Jesus podia fazer aquilo. Ele podia, mas ele não fez. Porque ele não está aí para fazer exibicionismo. Deus não fica ostentando o poder dele, se exibindo. Deus está sujeito às suas próprias leis. E essas leis ele respeita, ele a respeita. E nós temos que estar enquadrados nestas leis para recebermos a sua ajuda também. Então, Altíssimo, Onipotente, Senhor, direi do Senhor, um nome tão comum, tão usado de qualquer maneira que as pessoas não entendem que Deus é Senhor. De quem? De quem é seu servo. Deus é Senhor dos que o servem. Jesus disse, nem todo o que me chama Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Porque diz Senhor, Senhor, mas não faz o que eu mando. Então, se você não faz o que Deus manda, ele não é seu Senhor. Não se esqueça disso. Ele é Senhor daqueles que fazem o que ele manda. E o quarto, ele é o meu Deus. Ele é o meu Deus. Não há outro Deus além dele. Não há Maria, não há João, não há Maomé, não há Aparecida, não há Ciro, não há Padre Cisso. Ninguém é Deus além dele. Ele é o único Senhor. O meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Então, se você ainda não o elegeu como seu Senhor, como seu único e verdadeiro Deus, faça isso. Porque se isso não for verdade sobre a sua vida, esqueça o resto do Salmo 91. Não fique recitando palavras bonitas porque elas soam bem. Essas palavras são verdadeiras. E para que elas se cumpram na sua vida, você primeiro precisa cumprir as condições deste salmo. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.